Olá crianças, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd Cozinhando. Eu sou o James e vou te ajudar a mais uma receita fácil para você então experimentar em casa. A receita de hoje ela é fácil, super tranquila. Olha só, você gosta de coisas mais naturais, mais naturebas para você comer? Já comeu pão integral caseiro? Vou te ajudar nessa missão. Você vai ter algumas ideias de alguns grãos de colocar nesse pão, mas você pode colocar 7, 12, 25, 88, qualquer quantidade de grãos nessa base de pão integral. Então, já para você ficar feliz com o seu estômago regulando, deixando o negócio bonitinho para funcionar, não vale um like? Não vale aquela compartilhada, aquela curtida, assinar o canal, mandar para mais alguém esse vídeo? Vamos lá. Vai, espera, vai lá. Não tô vendo. Já fez, né? Tá, beleza. Então vamos lá. Vamos para o vídeo, vamos ver como é que se faz pão caseiro integral. Ah, e lembrando, não esqueça que todos os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Para iniciar a receita, nós vamos ligar o fermento. Então vamos misturar o açúcar mascavo com o fermento e a água morna, misturá-los bem e deixar de 5 a 10 minutos para ele começar a agir. Veja como ele fica. Passado o período, nós vamos agora misturar todos os demais ingredientes da receita, exceto a farinha branca, a farinha comum. Pode misturar todos os ingredientes com uma colher, não há nenhum problema, consegue se misturar normalmente. Ao colocar a farinha integral, nós vamos ainda conseguir fazer a mistura com a própria colher, mas com o passar do tempo ela encorpa. Então, pode terminar de mexer, fazer a sova dela com as mãos, depois colocar numa bancada e continuar forçando com as próprias mãos, como se fosse massageando. E acrescente a farinha branca para que ela então consiga a massa ficar lisa e dê corpo, ela possa crescer. Depois disso, de você sovar com as próprias mãos, não precisa forçar, você precisa deixá-la descansar. Agora a primeira parte do descanso da massa da receita. Vamos lá, você vai precisar de um pano limpo, úmido, tá? Úmido, por favor, não encharque, não coloque muita água. Só deixe ele um pouco úmido. Este pano cubra a tigela ou a bancada, a mesa que você estiver utilizando e deixe ele por 15 minutos, 10 a 15 minutos, até 20, tá? Para ele primeiro descanso da massa. Depois que descansar a massa, a gente vai partir. E uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Vocês repararam que eu coloquei um pouco mais de ingredientes de grãos nessa receita? Sim, ela é uma receita extremamente versátil. Você pode colocar diversos grãos nele. Como, por exemplo, eu gosto de mais grãos nos meus pães. Então, a medida de linhaça, de germe de trigo, eu quadrupliquei, na verdade eu dobrei, porque elas são duas colheres, eu coloquei 4. Coloquei uma xícara assim de aveia, mas ainda coloquei farelo de castanhas e farelo de nozes. Eu bati com o liquidificador e joguei eles na farinha, na verdade, na mistura. Então, veja que você pode colocar muito mais grãos. Você pode colocar chia, quinoa, o qual eu coloquei chia nessa massa. Pode colocar grãos de milho, mas assim, é um milho próprio para esse. Para pão, né, que você consegue comer, não aquele enlatado, a não ser que você queira. É uma opção. Você pode colocar a própria castanha, nozes, partido ou farelo. Você pode usar trigo em grãos.
e tem diversos outros grãos que você pode colocar. Fique à vontade de colocar nessa receita. Quanto mais grãos, mais sabor. Mas aí existe uma dica. Também na questão de ponto da massa. Vocês repararam que na massa existe o acréscimo da farinha comum, a farinha branca. Para você colocar farinha branca é para que a massa fique lisa e não grude na mão, como eu falei antes. Só que, quanto mais grãos você coloca, a umidade dessa massa pode reduzir. Então você usa menos farinha branca para que ela fique lisa, para que ela desgrude da sua mão. Quanto melhor, ou quanto menos farinha, quanto menos grãos você colocar, mais farinha branca vai ser necessária inserir nela, para que ela fique no ponto da massa como eu mostrei. Agora, se você colocar mais grãos e também da qualidade de como esteja a qualidade da sua farinha integral, ela pode absorver mais líquidos ou um pouco menos. Então pode ser também essa diferença de você colocar um pouco mais de farinha de trigo branca, a comum, ou um pouco mais. Então é questão de tato. Vocês vão ver se a massa... Viu que eu abri a massa para mostrar para vocês? Ao abrir a massa você nota que existe uma certa umidade nela. Esse ponto de umidade é o suficientemente para que ela não resseque quando for assar. Mas... vamos ver a sequência de como vai ficar esse pão? Agora nós então colocaremos a massa descansada, dividi-las em duas numa bancada enfarinhada, ou dividir em mais pedaços, modelá-los com a palma das mãos, como se fosse uma bisnaga rústica, e colocá-las para descansar. Devemos deixar descansando entre 1h30 e 2 horas, se o tempo estiver frio até 2h30. Faltando uns 10 minutos antes de acabar esse segundo descanso, vamos então ligar o forno, pré-aquecê-lo em 220 graus. Tirados os pães do descanso, vamos pincelar com um ovo batido com um pouquinho de água. Pincelar os pães e podemos decorá-lo com o gergelim por cima, ou outros grãos como você quiser. Agora coloque no forno, deixe em temperaturas de 220 a 250 graus até dourar ou a média de 30 minutos. E olha que beleza de pães isso vai sair! Que coisa linda esse pão, gente. Sério, fica muito saboroso. Eu sou suspeito em dizer, mas aí fica a dica, fica a receita para você, para vocês experimentarem. É magnífico. Gente, pão e qualquer outra coisa que vocês queiram cozinhar e que eu vou ajudar a vocês a fazer, depende da sua disposição. E cada vez que você fizer, tente inovar. É assim que se surge a criatividade, é assim que a gente consegue criar muitas mais receitas. E não esqueci de um detalhe. Olha isso. Olha. Olha que cor mais linda, mais cheia de graça. É este pãozinho de pão integral. Ai, coisa linda. Falar de boca cheia é feio. Foca aí, câmera. Tá aí. Pra vocês verem. Alguns das sementinhas. Fica ótimo, gente. Vale muito a pena. Vão lá. Façam. Me marquem nas redes sociais com hashtag NerdCozinhando. Na descrição estão todas as redes sociais. Se vocês quiserem dicas, quem ainda não viu, dica de como fazer o armazenamento do pão, é na primeira receita, eu vou deixar na descrição do vídeo e no card aqui em cima, para fazer iogurte, o qual você pode usar nessa receita, também vou deixar no card e na descrição do vídeo, tá bom? Pessoas, muito obrigado por terem assistido até aqui, fiquem com Deus,
boa semana e ó, coma bastante. Aproveita. Vai lá.